Lição 10. Otiniel e Eude. A Era dos Juízes. Versículo-chave. Juízes 21, 25. Abre aspas. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Fecha aspas. Alvo da lição. Ao estudar esta lição, você terá condições de compreender o amor e a fidelidade demonstrados por Deus para restaurar um povo infiel. O aluno será capaz de considerar sobre o amor e a fidelidade divina para restaurar um povo infiel. O aluno será capaz de sentir-se seguro, uma vez que Deus permanece fiel, ainda que ele seja infiel. O aluno será capaz de agir com fidelidade, lembrando-se que, mesmo que Deus seja fiel, as consequências da infidelidade de seu povo são muito dolorosas. Não se esquecer de tudo que Deus fez de bom na história de seu povo. Sob a liderança de Moisés e depois com Josué, Israel era uma nação unida. A união dependia da fidelidade à aliança do Senhor, que por várias vezes teve de ser renovada. Quando o povo começou a violar a aliança cultuando os deuses de Canaã, o Senhor o castigou, permitindo que fosse subjugado por outros povos. Aflitos, os israelitas clamaram ao Senhor, e ele levantou líderes que o libertaram e depois os governaram. Abre aspas. Suscitou o Senhor juízes que os livravam da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após os outros deuses e os adoraram. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais. Juízes 2, do 16 ao 19. O ciclo se repetiu muitas vezes. Caíam na idolatria, eram conquistados por outros povos e novamente sofriam muitas aflições. Deus libertava os filhos de Israel por meio de um juiz, e então passavam por um período de paz enquanto o juiz os governava. E depois da morte do juiz, o ciclo se iniciava novamente. Os juízes. A palavra juízes indica alguém que toma decisões judiciais. Quem julgava em Israel corrigia os desvios da aliança de Deus e relembrava aos israelitas as responsabilidades de um povo redimido. Os juízes também eram libertadores, ou salvadores do povo. Provinham de diversas tribos. Otiniel, por exemplo, era de Judá, Eude, de Benjamim, e Sansão, da tribo de Dan. Deus os capacitou para este serviço de modo especial. Lemos várias vezes no livro de Juízes que o Espírito de Deus veio sobre os escolhidos para o serviço de juiz. O último juiz foi Samuel, a quem coube ungir os primeiros reis de Israel, Saul e Davi. O período de juízes foi de transição e de preparo para a monarquia. O povo que entrou em Canaã sob a liderança de Josué ficava cada vez mais dividido. Só um rei poderia restaurar a união de todas as tribos. Só o Rei dos Reis a restauraria definitivamente. Veja Deus no livro de Juízes. É impressionante observar como Deus se revela no livro. É Senhor absoluto da história, soberano em toda a terra e em quem determina o destino das nações. Juízes 11, 21. É fiel a todas as suas promessas. Quando Israel obedecia, obtinha vitórias. Quando era infiel à aliança, cultuando os deuses de Canaã, sofria derrotas. Em ambos os casos, Deus cumpriu o que havia garantido na aliança. Deus é misericordioso e perdoador. Veja a declaração de Moisés. Abre aspas. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Fecha aspas. Êxodo 34, do 6 ao 7. Quando as tribos sofreram as consequências da desobediência e clamaram ao Senhor, ele levantou um libertador, que as livrou e restaurou os valores de Deus e da aliança na vida delas. Deus capacita os seus servos para a tarefa que lhes designa. De 4 desses libertadores, a Bíblia diz, abre aspas, veio sobre ele o Espírito do Senhor. Fecha aspas. História de Israel para hoje. Esse Deus é o nosso Deus também. Portanto, isto vale igualmente para nós.
Abre aspas. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Fecha aspas. 2 Coríntios 3, 5. Otiniel, filho de Kenaz. Provavelmente Otiniel era sobrinho de Calebe. Veja as genealogias em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 13 e 15. Ele pertencia à tribo de Judá, e é bem possível que tenha estado junto de Calebe quando este tomou posse de Hebrom, e de lá expulsou os descendentes de Anak, homens de grande estatura e guerreiros temíveis. Os descendentes de Anak encheram de medo a todos os espias mandados por Moisés, com exceção de Josué e Calebe. Os outros 10 espias disseram que Israel não era forte o suficiente para vencer tais soldados. Abre aspas. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Fecha aspas. Números 13, 30. Já de idade avançada, Calebe venceu esses descendentes de Anak e tomou posse da cidade deles. Parece que a fé de Calebe ajudou a fé de Otiniel e que os dois tinham os mesmos valores. Eram fiéis à aliança de Deus e confiavam nas promessas do Senhor. A tomada de Debir. Outrora conhecida como Kiriat Sefer, Debir ficava não muito distante de Hebrom. Houve uma ocasião que Calebe ofereceu a própria filha em casamento a quem tomasse a cidade. Josué 15:16. Otiniel aceitou o desafio, tomou a cidade e recebeu Aquisa, filha de Calebe, por esposa. Juízes 1, versículo 12 e 15. A vitória sobre o opressor da Mesopotâmia. Apesar de várias conquistas notáveis, Israel de novo foi infiel. Juízes, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Os Baalins eram os deuses locais cultuados para que a terra produzisse boas safras e os seus donos tivessem muitos filhos. As Asterotes eram buscadas para que aumentassem a fertilidade. Os cultos cananeus incluíam muitas práticas terminantemente proibidas aos israelitas, como a prostituição, o sacrifício de crianças e a consulta aos mortos. De novo, Israel foi castigado pela infidelidade à aliança de Deus, por meio da opressão de nação estrangeira. Aflitos, clamaram ao Senhor, e ele levantou a Otiniel para libertá-los. Abre aspas. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã e Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Fecha aspas. Juízes 3, do 10 ao 11. Observemos que Otiniel julgou a Israel, isto é, restaurou ali os valores de Deus, depois saiu para libertá-lo da opressão inimiga. História de Israel para hoje. A fé e a confiança de Calebe nas promessas de Deus ajudaram a Otiniel a confiar em Deus da mesma maneira. Nossos valores e fé são contagiantes assim? Paulo compartilhava as suas experiências com Jesus para ajudar a fé dos cristãos a quem servia. Vejam o que ele compartilhou com os coríntios e com Timóteo. 2 Coríntios 3, do 8 ao 11 e 2 Timóteo 3, do 1 ao 13. Falaremos agora de Eude. Eude era da tribo de Benjamim, a menor entre as 12 tribos, e era canhoto. Interessante observar que Benjamim significa filho da mão direita. Vale notar as pessoas que foram usadas por Deus no livro de Juízes. Ele usou gente da menor das tribos, homens sem muita coragem, abre aspas, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Fecha aspas. Hebreus capítulo 11,
versículo 32 ao 34. Em Juízes, abre aspas, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos, fecha aspas. Juízes, do 12 ao 14. Isso aconteceu depois da morte de Otiniel, assim como os primeiros desvios começaram depois da morte de Josué. 18 anos de opressão por uma confederação inimiga fizeram com que Israel clamasse ao Senhor. Então o Senhor suscitou-lhes um libertador, Eude. A estratégia de Eude foi trazer uma espada curta, de 2 gumes. Depois a escondeu no lado direito, onde ninguém que usava a mão direita a colocaria, e foi levar o tributo, ou presente, de Israel ao rei de Moabe. Eude entregou o tributo e pediu uma audiência particular com o rei, que lhe foi concedida. O rei se levantou para ouvir o recado. Logo, Eude o apunhalou, trancou as portas da sala do rei e voltou para Israel. Lá chegando, abre aspas, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, fecha aspas. Ele liderou o que ali se ajuntaram a ele, declarando, abre aspas, segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, fecha aspas. Juízes 3, 28. Mataram os 10.000 moabitas, guerreiros fortes, e a terra teve sossego por 80 anos. História de Israel para hoje. Tanto Josué como Otiniel haviam alertado o povo de Israel quanto à importância de conhecer e obedecer a palavra de Deus, mas o povo não correspondeu à fidelidade de seus líderes. Hoje, os líderes cristãos têm responsabilidade semelhante. Abre aspas, conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, fecha aspas. 2 Timóteo 4, do 1 ao 2. Que os seus ouvintes prestem bem atenção. Conclusão. Em Juízes, Deus apareceu como Senhor da história. Pessoas e povos cumprem seus propósitos. Ele é, antes de tudo, misericordioso e compassivo. Deus não eliminou, mas disciplinou e mandou libertadores para livrar e restaurar o povo que redimiu, apesar das graves transgressões cometidas. Usou gente de todo tipo, não muitos nobres, nem sábios, nem fortes, mas a quem ele escolheu e capacitou para o serviço. A sua palavra tem de ser ensinada e obedecida. Os líderes que Deus levantou naquela época chamavam Israel a lembrar e a obedecer a tudo que havia sido estipulado na aliança do Senhor. Hoje também cabe à liderança da igreja ensinar, exortar e disciplinar para que o povo salvo por Cristo lhe seja fiel, nunca esquecendo o quanto ele fez por nós. 2 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 9. Fim.